O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós quem havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando os perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a liturgia da palavra dos últimos dias tem nos dado muitas indicações de como nós devemos evangelizar e anunciar ao mundo que o reino de Deus está próximo. E junto com essas indicações, o Senhor vai nos dando algumas alertas que são extremamente importantes para que nós não nos dispersemos e nem nos surpreendamos. E então, que na medida em que eu lia o Evangelho, me vinha à mente a imagem de alguns homens que nos nossos dias, dispersos pelo mundo inteiro, são ainda perseguidos por causa do Evangelho. Eu digo isso porque no Brasil nós temos ainda muita dificuldade de entender o que significaria uma perseguição por causa do Evangelho. Nós vivemos, ainda que mal, num país dito cristão, onde homens e mulheres, desde o seu nascimento, ainda que não aprendam a se tornar membros efetivos da igreja, possuem, por assim dizer, uma mentalidade, uma cultura sobre, pelo menos, a existência de um Deus pessoal. E como nós crescemos com esta ideia, em geral, não existem grandes perseguições. Existem, evidentemente, desde o ponto de vista ideológico, da discussão no campo das ideias, da cultura, mas muito pouco numa agressão física, por assim dizer. Existe um cardeal vietnamita, o cardeal Van Thuan, que por muito tempo viveu preso pelo regime comunista por anunciar o Evangelho de Nosso Senhor. Captaram aquele bispo cristão, o submeteram num calabouço e, atenção, nós não estamos falando de muitas décadas atrás. É absolutamente recente. Na China, nós temos pelo menos 8 bispos que estão desaparecidos porque foram capturados pelo regime. E ninguém sabe onde estão os bispos, qual é o seu paradeiro, e sabe Deus as torturas que estão vivendo. E Van Thuan, por um instante que fosse, não desviou o seu olhar da cruz de Cristo. Começou a conquistar os carcereiros que o prendiam e conseguia, com muita dificuldade, fazer a leitura do L'Osservatore Romano, que é o jornal do Vaticano, de modo que ele pudesse acompanhar a vida da igreja. Começaram então, porque ele os havia conquistado aos carcereiros, a lhe levar um pedacinho de pão
com algumas gotas de vinho para que ele celebrasse a Eucaristia. Então, com as palavras que trazia na memória, Vantuan, desde o seu cárcere, rezava a Santa Missa. E por que Vantuan foi preso? Porque era cristão. Porque anunciava ideias cristãs. Porque falava de Jesus. Qual é a nossa primeira tendência quando somos perseguidos por causa do Evangelho? Pelo menos na nossa mentalidade brasileira. Questionarmos-nos onde está Deus. Quantas vezes não chegaram a mim para dizer: Padre, logo eu, tão temente a Deus? Quantas vezes não dissemos a palavra boba? Quanto mais eu rezo, mais as coisas ficam difíceis para mim. Quantas vezes, diante dos sofrimentos, nós não nos perguntamos: Senhor, o que é que eu fiz para merecer tudo isso? Ou dizemos ainda: onde foi que eu errei para passar por tudo isso? E é preciso que eu diga para você: não existe uma resposta prática e objetiva para o seu sofrimento. Mas diante dele é preciso que você faça sempre uma opção de fé. Foi o que Vantuan fez. E como o testemunho desse homem me ajudou tantas vezes no ministério sacerdotal e ainda no seminário. Me lembro que um dia eu estava conversando com um dos meus colegas seminaristas, questionando algumas realidades da nossa instituição, algumas estruturas do nosso seminário, as regras que regiam aquele internato onde nós vivíamos. E eu me lembro que eu reclamava muito, que eu estava sofrendo por isso, que eu estava sofrendo por aquilo, que eu não aguentava mais esse aspecto, isso e aquilo outro. E naquela noite eu fui me deitar e havia em um dos livros que eu estava lendo um marca-texto de Vantuan, este que foi perseguido pelo regime comunista. E eu apenas olhei para a imagem de Vantuan e me lembrei: ora, se este homem foi capaz de santificar-se dentro de um calabouço, sendo obrigado a conquistar os carcereiros, para que pudesse de algum modo ainda ter acesso à igreja, a que ele tanto amava, de que é que eu estou reclamando? Eu que tenho liberdade para viver a fé, eu que participo da Eucaristia todos os dias, que tenho acesso à palavra de Deus. Eu não sei se você já chegou a ver um vídeo, inclusive de autoria protestante, em que os cristãos chineses fazem uma festa imensa porque estão chegando às suas mãos as cópias das Sagradas Escrituras. E eles vão ao encontro das Sagradas Escrituras, sabe como quando a gente vai distribuir alguma coisa para a criança e elas ficam desesperadas, em geral comida ou brinquedo, e ficam loucas, desesperadas lá em cima e não espera a distribuição. A cena é exatamente essa. Quando se abre a caixa com as Escrituras, eles correm ao encontro das Escrituras como criança que vai pegar o brinquedo que está sendo distribuído. Nós temos a Bíblia em casa, em nossas mãos, acesso à Eucaristia diária, se quisermos, todas as semanas, se desejarmos, e ainda assim reclamamos de tantas coisas, porque não entendemos, meus irmãos, início da homilia do Padre, os avisos de Jesus. Quando chegarmos no céu, eu imagino que sobre muitas coisas da nossa vida, o Senhor nos irá dizer: não foi falta de aviso. Que durante a nossa história, que durante as circunstâncias da nossa vida, nós entendamos que estamos avisados sobre o sofrimento de seguir a Jesus. Que estamos avisados sobre as dificuldades que enfrentaremos ao longo desta nossa vida, mas que estamos, sobretudo, imbuídos de uma esperança que nos movimenta interiormente e que não permite que nós pereçamos, porque na força do Espírito
como o cardeal Vantuan e como tantos outros cristãos, nós corremos com perseverança ao combate proposto com o olhar em Jesus. Eu cheguei nesse instante de Senhor do Bonfim, porque eu fui na verdade para o velório de uma amiga que tinha 38 anos, teve o seu filho e houve uma situação que se agravou, não exatamente por causa da gravidez, era um aneurisma, e eu achei até que tinha mais tempo do seu parto, mas na verdade a criança tem 2 semanas e ela morreu. Então eu estava muito preocupado com a situação do esposo, que era ainda mais próximo a mim do que ela. E eu fui daqui para Senhor do Bonfim hoje pela manhã rezando, pedindo a Deus que me desse sabedoria sobre o que dizer, porque em geral nessas horas é possível que haja e é compreensível uma espécie de revolta, de contrariedade com a pessoa de Deus, por causa dessa nossa tendência de perguntarmos onde estava o Senhor. E foi então que eu o encontrei, abracei, aquele clima horrível, claro, de um enterro onde a circunstância é tão dolorosa, e cada vez que eu olhava para o pequeno Miguel, o seu filho, que agora, graças a Deus, está como um milagre de Deus neste mundo, me sentia aquela dor. O pobre do Miguel sequer podia imaginar o que estava acontecendo ali. E então, toda essa situação, e ele conversou comigo, e a primeira coisa que ele disse para mim foi a seguinte: Padre, eu sou muito grato a Deus, porque até agora deu tudo certo. Aí eu fiquei assustado com aquilo que ele disse, e ele começou a dizer: olha, quando ela sentiu as dores do parto, ela já estava com dor de cabeça. O médico não conseguiu, o parto seria já uma cesariana, o médico não conseguiu aplicar anestesia local, porque eu não entendo exatamente, pode ser que eu cometa algum equívoco na minha descrição, mas quando ele ia aplicar, saía sangue. Então teve que aplicar anestesia geral, mas tinha que ser muito rápido, porque senão a criança morreria. E eles conseguiram fazer o parto em 2 minutos, salvaram a criança e a criança ficou bem. Foi um milagre. Depois, padre, ela passou mal e logo de imediato a SAMU chegou, levou para Petrolina, encontramos vaga. Eu fui na igreja rezar, a igreja estava fechada, mas só tinha uma portazinha aberta. Logo apareceu uma moça e eu pedi: eu posso entrar? Ela permitiu. Foi Deus que abriu as portas para que eu fosse rezar no sacrário. Depois eu me lembrei, eu preciso que ela receba a unção dos enfermos. Foi então, padre, que eu me lembrei: Dom Francisco, vou à Cúria. A Cúria fica do lado da catedral. Quando eu cheguei, porque já era meio-dia, não me permitiram falar com ele. Enquanto eu conversava com a secretária, Dom Francisco chegou na porta e me reconheceu. Foi lá, deu a unção, visitou-a, levou a alma dela para o céu. Padre, deu tudo certo. Ela estava morta, mas deu tudo certo, porque ela estava no céu. Ele sabia que ela estava no céu, porque tinha recebido das mãos do bispo os últimos sacramentos. Isso, meus irmãos, não para nós fazermos poesia com a dor alheia, porque, aliás, não existe nada de poético na morte de uma mãe que deixa o seu filho nessas circunstâncias, mas existe uma lição de fé. E dela nós precisamos aprender, para que quando sejamos nós entendamos, como ele entendeu, que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Se você o ama, não tenha medo, porque tudo o que acontecer concorre para o teu bem e para o bem dos teus. Amém.